Comprei um lote, vou fazer o projeto da casa, quero fazer um jardim. Quais são as etapas? Onde eu começo? Tive uma pergunta dessa, eu achei procedente da gente tentar fazer um resumo. É um assunto longo, mas nós vamos fazer um resumo abordando as etapas, a hora que eu vou usar, a hora que eu vou implantar, a hora que eu vou coletar terra para fazer análise, quando eu posso fazer, se é uma área que tem espaço para fazer um pomar doméstico, quando eu vou fazer. É um assunto extremamente interessante para a gente pontuar, porque na maioria dos casos a pessoa fica meio perdida, ela quer fazer um jardim, muitas vezes antecipa demais e perde, porque a obra está em andamento, então perde as plantas, não tem sucesso com aquelas plantas. O pessoal que está trabalhando lá, como na parte de engenharia civil, seja empreiteiro ou da própria firma, eles normalmente não têm aquele cuidado adequado com a planta, descarregamento de material, máquinas que estão lá, isso tudo atrapalha. Então vamos tentar abordar de forma ampla cada etapa dessa. Meu nome é Haroldo Sampaio, esse canal é bem voltado para o profissional de jardinagem que trabalha com jardim, jardineiros, paisagistas, biólogos, engenheiros agrônomos, para ter uma informação técnica precisa que irá ajudá-los no dia a dia profissional de vocês. Então esse assunto é um assunto interessante, que fizeram essa pergunta aqui no canal, e eu achei bem procedente julgar essa pergunta para informação geral de todos. Então a pessoa começa assim com um sonho. Comprei um lote, normalmente num condomínio, ou num bairro melhor ali na sua cidade, e eu quero que tenha um jardim legal, que seja agradável, que seja uma casa bacana, com espaço gourmet, com uma área verde bem agradável junto a espaço gourmet, que hoje está sendo bem utilizado mesmo nas áreas hoje. Antes, por exemplo, a arquitetura abrangia muito uma sala de estar bem grande, tudo. Hoje praticamente a sala de estar não tem, hoje tem uma área de lazer bem grande, com uma churrasqueira, outros itens, com a mesa grande para receber amigos e convidados ali, fazer um churrasco, fazer um jantar. Tenha toda a infraestrutura de uma cozinha ali, com tudo ali próximo. Se tem espaço ainda, uma piscina, sauna, tudo ali bem integrado e que esteja todo mundo próximo. E não que seja uma churrasqueira na frente da casa, uma piscina no fundo, quem está fazendo churrasco fica isolado lá na frente, não participa e não interage. Hoje praticamente está todo mundo na bancada. A pessoa ali na cozinha, na churrasqueira, e a pessoa naquela bancada, bem próxima daquela churrasqueira, participando e integrando de tudo. E aquele jardim está bem próximo dessa área. Essa área está bem próxima da piscina e daquela área que vai receber os amigos aconchegantes. Então, comprei o lote. Em seguida, primeira coisa, topografia. Segunda coisa que nós não vamos abordar muito, o projeto da casa. Projeto arquitetônico. Onde vai estar alocado aquela casa dentro daquele lote, junto com aquela topografia, com a declividade, tudo, para movimentar menos o terreno. Vou cortar menos aqui, vou aterrar mais. Se for plano, vou colocar a casa mais para frente do meu lote ou mais no fundo. Como é que vai ser a disposição da casa daquele meu lote? Onde ela vai estar alocada? Os quartos vão estar a leste, que é onde nasce o sol, vão estar a oeste, aonde põe o sol. Normalmente procuram colocar quartos voltados mais para leste, para pegar o sol da manhã. O sol da tarde é bem quente, então o quarto fica muito quente. O pessoal, arquiteto, normalmente não gosta. O próprio cliente, não, a não ser que tenha algum empecilho físico. Do lado da casa tem uma árvore, uma mata que impeça o sol de bater ali na janela. Isso é importante também para o nosso jardim que a gente vai colocar. Mas feito isso, aí vai em seguida, está alocado, eu vou fazer a terraplenagem. Vou entrar com máquina para acertar o terreno, para depois locar a casa. Fiz o acerto do terreno, loquei a casa, eu já posso começar uma etapa do meu jardim aí. Muitas pessoas não sabem. Não tem mais movimento no terreno, eu já posso coletar aquela terra, enviar para o laboratório. Então aí tem vídeos aí de como coletar a terra de forma correta. Inclusive no nosso canal a gente aborda sobre isso, como coletar, fazer a amostragem, tudo. Laboratório a gente manda para um laboratório de análise de solos. Com isso nós vamos ter uma abordagem bem interessante. Por quê? Essa análise de solo demora em média 2 semanas. Então, normalmente quando a pessoa quer fazer o jardim, já quer que faça tudo. Aí não dá tempo para que colete essa terra e faça essa análise.
E aí essa análise é tão importante para a gente saber qual que vai ser a acidez do nosso solo para a gente fazer a correção, a colocação de calcário, que é a calagem, quanto que nós vamos colocar, quanto que nós vamos fazer de fosfatagem, se vai colocar gesso agrícola ou não, quais vão ser a quantidade, caso que, claro, que isso aí vai ter que casar com o projeto, porque em relação às plantas, varia também profundidade, forma de colocação desses produtos também. Mas isso tudo é importante a gente ter, então eu já ganho prazo, porque eu vou usar o próprio terreno meu para adubar, corrigir e melhorar. E essa adubação de base é imprescindível. Meu jardim não vai bem se eu não fizer uma boa adubação de base. Correção da acidez, fosfatagem, gessagem, se for o caso, e colocação dos produtos que eu vi que tem deficiência. Na nossa região tem muita deficiência de magnésio. Então, às vezes, além do calcário dolomítico, a gente tem que complementar com sulfato de magnésio. Na maioria das análises de solo que a gente vê. Sílica é importante para várias plantas, inclusive o gramado. Então, a gente aproveita e coloca um teor de sílica maior. Então, isso tudo naquela etapa eu já ganho um tempo. Com isso, você já passa para um agrônomo interpretar aquela análise de solo para que você saiba quais os produtos que eu vou colocar ali para que meu jardim, a partir do momento que eu ponho as plantas, as raízes cresçam, desenvolvam e a planta desenvolve. O que acontece em muitos serviços de implantação de jardim hoje é que a pessoa traz a planta do viveiro, do produtor em boas condições, planta num jardim que não foi corrigido, que não tem fósforo, que está extremamente ácido, que não tem nutrição eficiente, que foi tudo no olhômetro, no chutômetro, mal feito na maioria dos casos, e aí aquela planta, em vez de melhorar, ela vai definhando com o tempo. As folhas vão diminuindo, a coloração das folhas vai ficando mais opaca, mais feia. O crescimento daquela planta é pior. Ela estava boa no viveiro e você levou para uma região, para um solo, no qual você não teve o preparo. É como se você pegasse um filho e, olha, nós não vamos amamentar esse filho, não. Vamos deixar aqui ele sem amamentar, ele vai ficar raquítico, não vai crescer. E planta, por incrível que pareça, igual a gente, naquele início dela, se você dá os tratos culturais, as nutrições bem dadas, o desenvolvimento dela é muito bom. Se você não passou aquela fase inicial, ela sempre vai ficar com sequelas e nunca vai recuperar conforme deveria recuperar, conforme iria produzir, conforme ia ser o seu desenvolvimento no início, meio e fim daquela planta ali. Então isso é muito importante. Passou aí, eu vou deixar toda a obra andar. Então, fiz essa coleta de terra, mandei, encaminhei para uma pessoa que sabe interpretar uma análise de solo, que é o caso de, normalmente, são engenheiros agrônomos que fazem isso, e eu trabalho muito com interpretação de análise de solo para pôr aquele adubo na quantidade, na dosagem certa, para as plantas certas, e a gente vai fazer essa interpretação para ele saber quais adubos. Em seguida, eu já vou pedir o projeto meu. Qual que é meu projeto de jardinagem? Quais plantas vão ter, quais alturas, aonde vão estar aquelas plantas. E, muitas vezes, o que eu vou trabalhar? O jardim ali, a obra está em andamento, eu às vezes tenho uma área separada, se eu tenho ali a irrigação naquela área, às vezes aquela área eu posso separar da casa, se o lote for maior, e fazer o meu pomar. Outra coisa que às vezes, muitas vezes, se tem palmeiras e árvores grandes que vão ser nessa casa, eu aproveito enquanto tem obra para levar o equipamento, caminhão muque, guindaste, para levar palmeiras de grande porte, para movimentar naquela área e eu não estragar piso que foi feito, muro ou fechamentos que foram feitos com aquelas plantas. Então eu posso plantar durante a obra. Quando a gente fala durante, é mais para o final da obra. Mas eu já posso implantar árvores e palmeiras de grande porte, desde que eu tenha condição de cuidar delas, principalmente falando de irrigação e adubação, que é menos frequente, 4 vezes por ano, se aquela obra ainda vai durar ali. Lembrar que os tratos culturais para aquela planta que eu implantei já tem que começar a ser feito a partir do momento que eu implantei o meu jardim. Em seguida, eu vou esperar toda a minha obra acabar, até pintar a última parede. Feito isso, aí eu vou colocar em seguida os adubos, que vão ser os arbustos, preparar o terreno para as forrações, preparar tudo para implantar o meu jardim, que é o último de tudo. Muitas vezes a pessoa, mas o jardineiro vai pôr a mão na parede, vai sujar, então não queria que fizesse isso. Se não faz, o pintor vai entrar com tinta, vai pintar,
vai pôr escada em cima das plantas, vai respingar nas plantas. Te falo que o estrago vai ser maior do que, às vezes, um jardineiro distraído pôs a mão numa parede, precisou você passar, talvez, um jato de água ou um pano para tirar aquela sujeira marrom que ficou ali, que sai normalmente pelas tintas que são usadas em áreas externas de casa. Elas normalmente toleram jato de água e limpeza mais forte com água. Isso aí foi o geral que eu queria falar com vocês para a gente entender essas etapas aí de que horas que eu vou estar implantando o jardim. E na maioria dos casos vocês viram algumas poucas etapas no início, coleta de terra, plantas de grande porte, a gente também procura fazer aí no meio da obra e depois que eu acabo a obra toda, aí realmente que eu entro com o jardim. Cuidado para não apressar e não passar o carro na frente dos bois, como a gente falava, era o ditado que meus pais falavam muito. Perguntas podem ser feitas, estarei disponível para respondê-las. Um abraço e até nosso próximo vídeo.